E eu acho que eu posso dizer, sem sombra de dúvida alguma, que o John Nisbo criou um dos meus detetives favoritos de todos os tempos. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô muito feliz de estar com vocês hoje aqui em mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, que é o livro Lua de Sangue de John Nisbo, uma nova aventura do inspetor Harry Hole. John Nisbo é um escritor norueguês que se tornou muito famoso nos últimos anos por ter lançado essa série, que é protagonizada por esse detetive que é bastante peculiar, dotado de características únicas e que tem uma taxa de resolução de homicídios que bate os 100%. E é óbvio que eu estou falando do Harry Hole. Lua de Sangue é o 13º livro da série do John Nisbo, por isso eu já aviso vocês que eu provavelmente vou dar algum spoiler por aqui, vou falar de alguma coisa que já tenha acontecido, porque é um pouco difícil eu falar sobre o 13º livro sem falar sobre eventos anteriores. Então se você não leu os livros anteriores e não quiser saber de nada, tem ali um receio de pegar alguma coisa, algum spoiler cabeludo, talvez não seja lá muito bom você assistir meu vídeo, mas se você for do tipo que não se importa com isso, ou que já conhece a série, já conhece o detetive, bora lá que eu vou comentar um pouquinho sobre essa história. Antes de eu falar um pouquinho sobre o Lua de Sangue, deixa eu ambientar você sobre o Harry. O Harry Hole, ou Harry Hole, ou Harry Hole, né? As pessoas pronunciam o sobrenome dele de formas diferentes, não tem problema algum, a gente pronuncia como pode, como consegue. Ele é um detetive da polícia de Oslo, um detetive de homicídios, que ele vem atuando há muitos anos ali na cidade, e ele é considerado o melhor detetive de Oslo, talvez o melhor da Noruega inteira. O Harry é uma pessoa que ele tem uma mente muito peculiar, ele tem uma mente bastante analítica e um jeito diferente de ver as coisas. Isso acaba tornando ele uma pessoa com uma mente muito aguçada em se tratando de resolver crimes e buscar uma resposta. Ele também é um personagem que ele tem muitos defeitos, ele não é um ser humano perfeito, aliás, essa é uma das grandes características da literatura policial nórdica no geral. Ele é um homem assombrado por muitos demônios, por um passado muito turbulento, ele luta ali contra a depressão, contra o alcoolismo em quase todos os livros da série. Então é aquele tipo de personagem que ele não é um mocinho 100% bom. Em vários momentos da série ele acaba tomando ali algumas decisões que nem sempre são muito acertadas, mas tudo que ele quer e tudo que ele busca é encontrar a verdade e conseguir justiça para as pessoas. Às vezes ele vai conseguir isso de forma meio torta, talvez passando por cima de algumas leis aqui e ali, mas é o objetivo final dele e ele sempre consegue. Porém, em Lua de Sangue, no 13º livro dessas aventuras, infelizmente o Harry não é mais inspetor da polícia de Oslo, ele largou o serviço, deixou tudo pra trás, porque no livro anterior, infelizmente, ele perdeu a pessoa que ele mais amava no mundo, que era a sua esposa, a Raquel. A Raquel foi assassinada no livro anterior, lembre-se que eu falei que eu não podia falar do livro sem dar alguns spoilers pra vocês. E a Raquel era uma das únicas pessoas, quem leu a série, né, vai lembrar do que eu tô falando, que ela conseguia manter o Harry meio que no chão, de vez em quando. O Harry é uma pessoa que ele tem poucos e bons e fiéis amigos, são pessoas que ele gosta muito, mas que conseguem se adaptar à personalidade diferente que ele tem. E a Raquel era uma dessas pessoas, ela era um dos poucos pontos de paz na vida do Harry, no geral. E obviamente que perder essa pessoa deixa ele sem rumo, então ele, quando a gente encontra ele no início desse livro aqui, ele tá totalmente perdido. Ele foi pra Los Angeles, ele foi se refugiar lá, largou a polícia, largou Oslo, deixou tudo pra trás. E lá, infelizmente, ele voltou a beber. A gente sabe que a bebida, que o alcoolismo é uma questão na vida dele e é uma das nêmesis do Harry, né? O alcoolismo é, talvez, na minha opinião, a maior nêmesis do personagem. E ele volta a beber e a viver um dia após o outro só com isso. E o Harry, no início da história, ele tá nesse poço totalmente profundo, onde ele não vê ali maneiras de sair e ele tá totalmente confortável ali dentro, vivendo essa deterioração dia após dia, e é uma deterioração que ele escolhe passar. Então o coitado não tá lá muito bem no início de Lua de Sangue, sabe? Mas o Harry sempre vai dar um jeito de voltar pra Oslo, ou algum crime vai acontecer, ele vai ser chamado de volta, porque a gente sabe que sempre que um caso bizarro acontece, eles acabam colocando o Harry no meio, que é o que vai acontecer aqui. Lá em Oslo, duas jovens vão desaparecer depois de terem participado da mesma festa, que era a festa de um magnata que ambas conheciam. Uma delas vai aparecer morta algumas semanas depois e a outra continua desaparecida. A polícia está investigando o caso e a investigadora principal do caso é uma
uma das melhores amigas do Harry, a Catherine, mas eles estão ali dando em vários becos sem saída e não conseguem resolução. Ao mesmo tempo, eles também não podem chamar o Harry pra resolver tudo porque o Harry largou a polícia e tá em Los Angeles bebendo até a noite cair. Por outro lado, esse magnata que fez a festa no qual as meninas estavam, ele tá sendo considerado o maior suspeito da investigação. E ele sabe que ele precisa de alguém pra investigar de forma particular pra tentar livrar a cara dele. E quem é que ele vai chamar? Adivinhe. O Harry, eu não vou contar muitos detalhes de como isso vai acontecer, mas ele vai passar ali por algumas questões lá em Los Angeles, ele vai acabar se metendo onde não é chamado, porque o Harry adora ajudar uma pessoa indefesa. E no fim das contas, ele vai precisar aceitar a oferta desse magnata de voltar para Oslo para tentar investigar por conta o que aconteceu com essas jovens, para provar que esse cliente dele é inocente. Então o Harry vai voltar para Oslo e essa investigação vai acontecer em duas frentes. A gente vai ter a investigação do Harry, agora um civil, e a gente vai ter a investigação da polícia de Oslo, que continua acontecendo, encabeçada pela Catherine. Obviamente eles vão conversar, né? Eles são melhores amigos, eles acabam se falando. A Catherine vai ficar ali meio de nariz torto no início, porque o Harry tá trabalhando como civil pra essa pessoa, mas eles sempre se entendem de um jeito ou de outro. E quando a segunda jovem aparecerá assassinada também, eles começam a perceber que existe um padrão e quase ritualístico nos assassinatos, e isso evoca a sugestão de que talvez seja um serial killer, que é uma das especialidades do Harry. É muito incrível como um autor consegue fazer com que o leitor continue ligado, continue interessado em uma série mesmo depois de tantos volumes, que é o que acontece aqui. Eu conheço o Harry há bastante tempo e mesmo assim, nesse livro, eu tava totalmente imersiva na história, eu tava amando cada segundo dela. Uma das coisas que eu mais gosto, e eu acho que é um dos fatores do sucesso dessa série, é o Harry como personagem. Porque ele é uma pessoa que você acaba se apegando a ele, por mais erros que ele cometa, por mais estranho que ele seja de vez em quando, por mais leis que ele quebre. Ele é muito humano, ele é muito real. Ele é um cara ali que vem de uma série de dramas e de perdas, que luta contra o alcoolismo em todas as histórias, mas ele também é 100% altruísta. Ele sempre que alguém precisar, sempre que alguém estiver numa fria, sempre que alguém estiver na pior, por mais pior que o Harry esteja, ele vai dar tudo de si pra ajudar essa pessoa. Esse livro aqui também tem, e que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu vou confessar pra vocês, um dos modus operandi mais esquisitos e bizarros que eu já li do assassino. Não vou dar muita informação pra vocês, porque é uma coisa muito curiosa. Eu nem sabia que isso era possível, eu nem sabia que isso existia, confesso pra vocês. Quando eu fui lendo, eu comecei a achar que era tudo loucura da cabeça, mas ele tem ali um jeito de atrair as vítimas dele, que sinceramente foi a primeira vez que eu li sobre isso em mais de 20 anos que eu leio suspense. Mas eu acho que a minha coisa favorita do Dionismo é a sua escrita, e a maneira como ele é, na minha opinião, um dos autores que hoje em dia melhor trabalha a questão da cortina de fumaça. Ele é um autor que ele te induz ao erro em vários momentos e você nem percebe que isso aconteceu. Por exemplo, você começa a ler uma cena e você acha que você tá lendo sobre uma pessoa, e quando você chega na última linha, você descobre que na verdade ele tava falando de outra, mas a maneira como ele escreve sempre te induz a pensar outra coisa. Nesse livro aqui, por exemplo, existiam 3 suspeitos, 3 homens que tinham características muito similares, e o autor trabalhou as cenas dos 3, fazendo com que todos os 3 pudessem ser o assassino, porque todos eles se encaixavam ali e tinham todas as possibilidades. E até o segundo final ele vai te levando nessa cortina de fumaça. E hoje em dia eu acho que é muito difícil bons autores, né, muitos autores fazerem isso. Eu conheço poucos escritores que trabalham muito bem essa questão da indução do leitor ao erro, não são todos que sabem fazer. E o Dionismo é, na minha opinião, o autor que hoje em dia sabe melhor adaptar essa questão. E eu gosto muito de como ele vai enganando a gente, ele vai criando cenas que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. Você tá lendo sobre uma pessoa e de repente você descobre que era sobre outra. Então é muito legal, eu gosto muito da maneira como ele desenvolve a escrita dele. E mesmo, né, no 13º livro ele ainda continua a fazer isso. E é uma das coisas que mais me deixa, assim, feliz quando eu termino de ler um livro dele, porque ele sempre me proporciona mistérios e cenas incríveis de ler e assistir. Aliás, outra coisa que eu gosto no Dionismo, né, citei várias aqui, é como a escrita dele é sempre muito cinematográfica. Eu consigo enxergar tudo que tá aqui como cenas de um filme, inclusive os finais. Os finais dele são sempre muito acelerados, tem muita ação, muita coisa acontecendo. Ele sempre escreve finais dignos de filme, sabe? E nesse livro aqui isso não é exceção, também tem uma cena do tipo. Inclusive, a série está sendo adaptada pela Netflix no momento, eles vão começar a adaptar a partir do livro A Estrela do Diabo, que é o livro 5, se não me falha a memória. Eu tô doida pra
pra ver essa adaptação, pra ver se eles vão conseguir captar direitinho o espírito da série. E se você tá nesse vídeo, não se importou com os spoilers e continua aqui, e tá a fim de ler a série do Harry, vários volumes dessa série já estão disponíveis no Kindle Unlimited, inclusive os 3 primeiros. Então, se você não quiser começar ali do meio, como a maioria que começa por Boneco de Neve, que é o volume 7, você pode ler o livro 1, 2 e 3 lá no Kindle Unlimited. Aí eu vou deixar aqui embaixo pra vocês a lista completa dos livros na ordem de leitura, tudo prontinho pra vocês. Não precisa se preocupar, vocês sabem que eu sempre ajudo. Enfim, foi uma leitura incrível, gostei muito de Lua de Sangue, eu mal posso esperar pelo próximo volume, porque no final desse livro aqui tem um ganchinho delicioso que eu acho que vai trazer ali uma história nova e incrível do Harry. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais uma resenha, fico muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.